Afinal de contas, o que é um mito? Ele é uma história verdadeira ou é uma fábula, é ficção? Para as sociedades arcaicas na Grécia Antiga e para algumas tribos isoladas hoje na Amazônia, o mito é uma história verdadeira. O mito para a Grécia arcaica, Grécia essa anterior aos pré-socráticos, ao período clássico, não é representação ou símbolo, mas é invocação daquilo que ele nomeia. E no ato de nomear, sejam deuses ou heróis, eles estão presentes. Ao nomear, nós saímos da experiência fenomênica, da experiência sensível e entramos na experiência do sagrado. Os gregos inventaram a palavra mito depois do período arcaico, e com os pré-socráticos eles começaram a desmistificação. E é justamente da desmistificação dos pré-socráticos que surge a tese de que o mito é mera ficção. Mircea Eliade, um historiador das religiões, no seu livro Mito e Realidade, disse que para as sociedades arcaicas o mito é uma realidade verdadeira, sagrada e de conteúdo exemplar. Como assim verdadeira? Segundo os arcaicos, foi Zeus que criou o cosmo, do caos ao cosmo, e para provar essa tese era só olhar em volta, era só olhar para o cosmo. E não tinha outra possibilidade para explicar a totalidade, o todo, que só poderia ser produto e criação de Zeus. Além de verdadeira, é também uma narrativa sagrada, porque ela ocorre no tempo da criação e são transmitidas pelos próprios entes sobrenaturais. Por exemplo, na tradição judaico-cristã há a Bíblia, e Moisés, na Bíblia, recebe os 10 mandamentos diretamente do Verbo. Outro exemplo, na Teogonia de Hesíodo, toda a criação do cosmo, dos homens, não é relatada por Hesíodo, mas é relatada pelas deusas musas. Há, assim, um relato diretamente de Deus para Moisés e há um relato direto das deusas musas para Hesíodo. E desta forma, essas histórias se configuram como sagradas, porque vêm diretamente dos entes sobrenaturais. Assim, ela é verdadeira, ela é sagrada e, como terceira característica, ela possui, essas histórias, um conteúdo exemplar. Ouvindo o relato, o canto do Aedo, do poeta Rapsodo, os homens, ao atualizarem o mito, não estão repetindo ele como conteúdo simbólico, mas sim como uma experiência vivencial. Eis aí então as 3 características relatadas por Eliade. O mito é verdadeiro, ele é sagrado e ele é de conteúdo exemplar. Continuando, falaremos agora sobre a diferença de mitós e logos. O mito atribui significado e valor à existência. Sendo modelo para as atividades humanas, o mito sempre tem um viés prático, útil à vida. Até podemos expressar o mito como na tradição grega por meio de um vaso, de uma estátua. Mas o seu suporte é a palavra. Daí, mitós. Mito do grego, mitós significa palavra. Mas há também outro conceito grego que também significa palavra, que é logos. Hoje, quando utilizamos esse conceito palavra, discurso, é a partir de logos e não de mitós. A grande diferença de logos e mito, logos e mitós, é que o logos é abstrato, é especulativo. O mito, o mitós, é concreto. O discurso da filosofia e da ciência que operam por conceitos e ideias é via o logos e não via o mito. E a filosofia, quando surgiu lá no período pré-socrático, ela tinha como grande objetivo, com os autores pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras e assim por diante, superar o mito. Além da ciência e da filosofia que operam por ideias e conceitos, a literatura também é uma forma de logos, mas a literatura opera por um conhecimento simbólico. E, portanto, ela é a forma de conhecimento que mais se aproxima do mito, porque o mito também opera por meio de conhecimentos simbólicos. Já a filosofia e a ciência se afastam totalmente do mito por meio desse conhecimento especulativo abstrato. E com a história da civilização ocidental, a experiência do mito se perdeu totalmente. E o logos imperou. É o logos que coordena qualquer forma de discurso. Assim, lá no século VI a.C., com os pré-socráticos, nós temos a desmistificação do mito. E isso vai ser retomado no século XIX pela antropologia positivista, por Morgan, por Fraser, por Comte. Para eles, para os pré-socráticos e durante toda a tradição do pensamento científico e filosófico, e para os antropólogos positivistas, mito é ficção, é mentira, é história inventada, é fábula. Mas os estudiosos do mito no século XX, como Mircea Eliade, que é um historiador da religião,
e o antropólogo estruturalista Levi-Strauss rejeitaram a ideia de que o mito não é verdade. Eles procuraram assim entender o mito no seu contexto, no contexto em que ele foi criado, mostrando o sentido e a função do mito na sua cultura. Dessa forma, mitos e logos não se excluem. Quando surge o logos, não significa aqui que ele eliminou totalmente o mito, mas nós podemos conviver com o mito e com o logos, porque eles são discursos diferentes. Mito e logos são palavras do grego, só que são palavras que abarcam a questão prática no mito e a questão especulativa teórica no logos. Desta forma, o mito é sim uma história verdadeira para quem vive o mito vivo. Mas essa fama que ele possui de ser uma história falsa, de ser uma fantasia, ela é tão forte que a tradição judaico-cristã se recusa a chamar, por exemplo, o Gênese na Torá e a Paixão de Cristo no Evangelho de mitos. Pois, segundo eles, essas são histórias verídicas, diferente dos mitos gregos, por exemplo, diferente dos mitos indígenas, por exemplo. Em suma, eu queria, para finalizar, destacar aqui a diferença desses dois conceitos, mostrando que eles não se excluem, mito e logos. E o mito possui esse caráter mais prático que o logos, e ele é, sim, para quem vive ele, uma história verdadeira, sagrada e de conteúdo exemplar. Até mais!